Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Dividendos. Conheça a carteira que já rendeu 230% do Ibovespa em 2025, da revista Exame, que fala sobre uma carteira de ações focada em dividendos e valorização, mostrando como é possível unir o melhor dos dois mundos. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários suas dúvidas ou compartilhar suas próprias experiências com investimentos. A troca de conhecimento é a maior riqueza que podemos construir juntos. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás de uma estratégia de investimento que busca não apenas uma renda passiva constante, mas também um crescimento expressivo do seu patrimônio. E para prender sua atenção, aqui vai uma informação crucial. Investir em empresas apenas pelo alto dividendo que elas pagam no momento pode ser uma armadilha perigosa, que, na verdade, pode diminuir seu patrimônio ao longo do tempo. Muitos investidores, especialmente os iniciantes, caem na tentação de olhar apenas para o dividend yield, que é o rendimento do dividendo. Eles veem um número alto, como 10 ou 12% ao ano, e pensam que encontraram a galinha dos ovos de ouro. No entanto, um dividendo muito elevado pode ser um sinal de alerta, um verdadeiro canto da sereia financeiro. Isso pode indicar que o preço da ação caiu drasticamente porque o mercado percebeu problemas na empresa que o investidor menos atento ainda não viu. A empresa pode estar enfrentando dificuldades financeiras, perdendo o mercado para concorrentes ou pode ter uma gestão inadequada. Pagar um dividendo alto pode ser uma tentativa desesperada de manter os acionistas, mesmo que a empresa não tenha lucro suficiente para sustentar esse pagamento no futuro. O resultado disso pode ser catastrófico. A empresa eventualmente anuncia um corte nos dividendos, o que faz com que o preço da ação despenque ainda mais. O investidor que foi atraído pelo dividendo alto acaba ficando com um prejuízo duplo, perde a renda que esperava e vê o valor do seu investimento principal derreter. É o que o mercado chama de yield trap, ou armadilha de rendimento. A matéria da Exame nos apresenta uma abordagem muito mais inteligente e segura, personificada na carteira de investimentos chamada vacas leiteiras. O nome é sugestivo, pois se refere a empresas que geram caixa de forma consistente, como uma vaca que dá leite todo dia. Mas a genialidade da estratégia não para por aí. A proposta é combinar a segurança dos dividendos com o potencial de valorização das ações. Em outras palavras, é buscar empresas que não apenas te pagam uma parte dos lucros, mas que também estão crescendo, se tornando mais valiosas com o tempo. É a união da renda passiva com o ganho de capital. A matéria destaca que essa carteira específica obteve um desempenho impressionante. Desde a sua criação, em fevereiro de 2014, ela valorizou 305%, enquanto o Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, valorizou 176,8% no mesmo período. Isso significa que a estratégia superou o mercado com folga. Olhando para o desempenho mais recente, apenas em 2025, até o dia 1º de junho, a carteira rendeu 24,5%. No mesmo período, o Ibovespa rendeu 11,6%. Fazendo uma conta simples, o rendimento da carteira foi 230% maior que o do seu principal índice de referência. São números que mostram a força dessa filosofia de investimento. Mas qual é o segredo para alcançar resultados tão expressivos? Segundo os analistas responsáveis pela carteira, a chave está nos critérios rigorosos de seleção das empresas. Não se trata de uma caça aleatória por dividendos altos, mas sim de uma análise profunda e criteriosa, que começa com um pilar fundamental, a proteção de patrimônio. O primeiro filtro é buscar por empresas extremamente sólidas, que sejam líderes em seus mercados. Pense em companhias que possuem uma marca tão forte que as pessoas confiam de olhos fechados, ou que têm uma vantagem competitiva tão grande que é quase impossível para um concorrente tomar o seu lugar. Essas são as chamadas empresas com fosso, uma barreira de proteção contra a concorrência. Além dessa dominância de mercado, um segundo critério essencial é a saúde financeira da empresa, o que chamamos de balanço forte. A análise busca por companhias com baixo endividamento e uma grande capacidade de gerar caixa.
Uma empresa com poucas dívidas e muito dinheiro entrando é como um navio robusto, capaz de atravessar as tempestades da economia sem afundar. Ela tem fôlego para continuar operando, investindo e, claro, pagando dividendos mesmo em tempos de crise. É aqui que a estratégia se diferencia. Apenas depois de garantir que a empresa é sólida e financeiramente saudável é que se olha para os dividendos. O dividendo não é o ponto de partida, mas sim a consequência de se investir em um bom negócio. Uma empresa excelente, com lucros consistentes, naturalmente terá condições de distribuir uma parte desses lucros aos seus acionistas. Contudo, a análise não para por aí. Engana-se quem pensa que investir em empresas seguras e boas pagadoras de dividendos significa abrir mão do crescimento. O quarto pilar da estratégia é justamente buscar por potencial de valorização. Os analistas procuram por essas empresas de alta qualidade que, por algum motivo, estão sendo negociadas na bolsa por um preço abaixo do que realmente valem. É a clássica filosofia de comprar barato. O mercado, muitas vezes, reage de forma exagerada a notícias de curto prazo ou a um pessimismo generalizado, o que cria oportunidades de comprar ações de empresas fantásticas com um bom desconto. Ao fazer isso, o investidor se posiciona para ganhar de duas formas: recebendo os dividendos enquanto espera e lucrando com a valorização da ação quando o mercado reconhecer o seu verdadeiro valor. A matéria da Exame ilustra isso com exemplos concretos de ações que faziam parte da carteira e seus desempenhos em 2025. Uma ação do setor bancário, que subiu 36%. Uma do setor de telefonia, com alta de 40%. E uma seguradora, que também valorizou 40%. E até mesmo uma construtora focada em alta renda, que disparou 54%. Esses exemplos mostram que é perfeitamente possível encontrar empresas que pagam dividendos consistentes e que, ao mesmo tempo, entregam um crescimento vigoroso no preço de suas ações. São empresas de altíssima qualidade, que estavam sendo negociadas a preços atrativos e que possuíam gatilhos para destravar valor e impulsionar seus resultados. O analista entrevistado na matéria reforça que, em um cenário de incertezas econômicas e turbulências políticas, ter esse tipo de empresa na carteira se torna ainda mais importante. As boas pagadoras de dividendos, com geração de caixa forte e baixo endividamento, trazem segurança e previsibilidade para o portfólio do investidor. Elas funcionam como uma âncora, um porto seguro em meio à volatilidade do mercado. Agora, vamos aprofundar um pouco mais em como você, investidor, pode aplicar essa filosofia para construir sua própria carteira de super-heróis financeiros. O primeiro passo é entender que existem diferentes tipos de ações de dividendos, cada uma com seus próprios poderes. Temos as vacas leiteiras, propriamente ditas, que são empresas maduras, líderes de mercado, que não crescem mais em ritmo acelerado, mas que geram lucros e caixa de forma muito previsível. Elas costumam pagar dividendos elevados e estáveis. Setores como o de energia elétrica e saneamento são conhecidos por abrigarem esse tipo de companhia. Elas são como o Hulk do seu portfólio, fortes, resilientes e confiáveis. Depois, temos as empresas de crescimento com dividendos. São companhias que ainda estão em fase de expansão, mas que já atingiram um nível de maturidade que lhes permite distribuir parte dos lucros. Seus dividendos podem não ser tão altos quanto os das vacas leiteiras, mas eles tendem a crescer ano após ano a taxas bem interessantes. Bancos e seguradoras muitas vezes se encaixam nesse perfil. Pense nelas como o homem de ferro, tecnológicas em constante evolução e com um poder de fogo crescente. Por fim, existem as pérolas escondidas ou turnarounds. São empresas que passaram por dificuldades, mas que estão se reestruturando e têm potencial para voltar a crescer e a pagar bons dividendos no futuro. Investir nelas é mais arriscado, mas o potencial de ganho também é muito maior. Seria como apostar no Doutor Estranho, cujo poder vem de uma jornada de superação e transformação. Uma carteira equilibrada, como a sugerida na matéria, combina esses diferentes tipos de ativos. Você tem a estabilidade das vacas leiteiras,
o potencial de crescimento das empresas de dividendos crescentes e talvez uma pequena pimenta com uma ou duas empresas em reestruturação. Essa diversificação é um escudo do Capitão América, protegendo seu patrimônio contra os ataques dos vilões do mercado. Para selecionar essas empresas, é preciso se tornar um detetive financeiro. Você precisará analisar alguns indicadores. O primeiro, como já falamos, é o Dividend Yield, mas sem cair na armadilha do rendimento. Um yield saudável para uma empresa sólida geralmente fica entre 4% e 8%. Desconfie de valores muito acima disso. O segundo indicador é o Payout. Ele mostra qual porcentagem do lucro da empresa está sendo distribuída como dividendos. Um payout muito alto, acima de 80% ou 90%, pode ser perigoso, pois significa que a empresa está distribuindo quase tudo que ganha, sem reter dinheiro para reinvestir no próprio crescimento ou para formar uma reserva de emergência. Um payout saudável geralmente fica entre 40% e 70%. O terceiro indicador é o histórico de pagamento de dividendos. Procure por empresas que têm um longo histórico de pagar dividendos de forma consistente e, mais importante, de aumentar esses dividendos ao longo do tempo. Empresas que aumentam seus proventos por 5, 10, 15 anos seguidos demonstram um enorme compromisso com o acionista e uma saúde financeira de ferro. Além dos indicadores de dividendos, olhe para a saúde financeira da empresa. Analise a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, que é uma medida da geração de caixa da companhia. Uma relação baixa, abaixo de 2 ou 3 vezes, indica que a empresa tem pouca dívida em relação à sua capacidade de pagá-la, o que é um excelente sinal. E claro, analise a valuation, o preço da ação. Um indicador simples para começar é o preço sobre lucro, ou PL. Ele mostra quantos anos de lucro da empresa você está pagando ao comprar aquela ação. Comparar o PL de uma empresa com o de seus concorrentes e com sua própria média histórica pode te dar uma boa ideia se a ação está barata ou cara. Construir essa carteira exige estudo e paciência, mas existe um superpoder que pode acelerar drasticamente a sua jornada rumo à independência financeira: o reinvestimento dos dividendos. Quando você recebe um dividendo, você tem duas opções: gastar o dinheiro ou usá-lo para comprar mais ações daquela mesma empresa. Ao escolher a segunda opção, você coloca a magia dos juros compostos para trabalhar a seu favor. É um efeito bola de neve. No próximo pagamento, você receberá dividendos não apenas sobre suas ações iniciais, mas também sobre as novas ações que comprou com os dividendos anteriores. A cada ciclo, sua base de ações aumenta e a sua renda passiva cresce de forma exponencial. Imagine que você investiu R$10.000 em ações que pagam 5% de dividendos ao ano. No primeiro ano, você receberá R$500. Se você reinvestir esse valor no segundo ano, você terá R$10.500 investidos. Os mesmos 5% de dividendos agora vão te render R$525. Parece pouco, mas ao longo de 10, 20, 30 anos, esse efeito se torna uma força avassaladora, capaz de multiplicar seu patrimônio de uma forma que poucas pessoas imaginam. É importante também entender que a jornada do investidor de dividendos não é livre de vilões. O primeiro grande monstro a ser enfrentado é a inflação. Se os seus dividendos não crescerem a uma taxa superior à da inflação, você estará perdendo o poder de compra. É por isso que o crescimento dos dividendos é tão ou mais importante que o valor do dividendo em si. Outro vilão é o risco de corte de dividendos. Nenhuma empresa é obrigada a pagar dividendos para sempre. Em momentos de crise severa, mesmo as companhias mais sólidas podem decidir suspender ou reduzir os pagamentos para preservar o caixa. A melhor defesa contra esse vilão é, mais uma vez, a diversificação. Se uma das suas 15 empresas corta os dividendos, o impacto na sua renda total será pequeno. Por fim, temos o vilão dos impostos. Atualmente no Brasil, os dividendos recebidos por pessoas físicas são isentos de imposto de renda.
No entanto, existem discussões recorrentes no governo sobre a possibilidade de taxar esses rendimentos. É fundamental estar atento às mudanças na legislação tributária, pois elas podem impactar diretamente a rentabilidade da sua estratégia. A matéria da Exame, ao apresentar a estratégia da carteira Vacas Leiteiras, nos dá um roteiro poderoso. Ela nos ensina a olhar além dos números superficiais e a focar no que realmente importa, a qualidade e a solidez dos negócios nos quais investimos. Ela nos mostra que paciência, disciplina e uma boa estratégia de seleção de ativos são as melhores ferramentas para construir riqueza no longo prazo. A filosofia de combinar renda com crescimento é, sem dúvida, uma das abordagens mais robustas e resilientes para investir na bolsa de valores. Ela permite que você gere uma fonte de renda passiva que cresce com o tempo, ao mesmo tempo em que seu patrimônio principal também se valoriza. É a estratégia ideal para quem busca não apenas a liberdade financeira, mas também a tranquilidade de saber que seu dinheiro está investido em empresas de verdade, negócios sólidos que continuarão a prosperar por muitos e muitos anos. A jornada para se tornar um investidor de sucesso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Exige dedicação para estudar, coragem para começar e, acima de tudo, disciplina para se manter no caminho, mesmo quando o mercado está turbulento. As recompensas, no entanto, são transformadoras. A paz de espírito, a segurança e a liberdade de poder viver de renda, fazendo o dinheiro trabalhar por você. Obrigado por sua audiência. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprimorando seus conhecimentos financeiros.